programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para a manchete do programa de hoje. ESAG completa 50 anos em 2014 e traz para o programa de hoje experiências profissionais de 2 ex-alunos. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, todas as quartas-feiras de manhã, discutindo temas da universidade, de pesquisa, de extensão e da sociedade em geral. E neste ano nós estamos com um acontecimento extremamente importante. A universidade, através da ESAG, está completando 50 anos. Estamos próxima desta data fundamental. Chega-se aos 50 anos de existência com mais de 3.500 profissionais formados, administradores públicos e economistas, que hoje ocupam funções estratégicas nas mais diversas organizações. E o programa Conexão Pública de hoje traz a palavra do administrador Augusto Campos, que é assessor de Planejamento Estratégico e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E ele também participou nos últimos anos do processo de elaboração do Planejamento Estratégico do TRE de Santa Catarina. E traz também a administradora Gisele Floriano Coelho, também é graduada em Direito e com especialização em Gestão Pública na área jurídica. Ela trabalha na Celesc, onde, entre outras atividades, acompanha as ações de responsabilidade socioempresarial. Os dois, Augusto e Gisele, participaram este mês de um evento em comemoração ao cinquentenário da ESAG, compartilhando suas experiências acadêmicas e profissionais com os estudantes do Centro de Ensino. Bom dia, Augusto, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gisele, tudo bem? Oi, Denis, tudo bom? Então, eu queria, Augusto, começar contigo primeiro dizendo, faça um pouquinho o relato da tua história em termos de ESAG e a entrada no campo profissional. Hoje você está no TRE aqui de Santa Catarina. Perfeito. Eu entrei na ESAG em 93. Naquele ano, a ESAG estava fazendo exatamente a comemoração dos seus 30 anos, né? Desses 20 anos que transcorreram desde então, eu fiquei na ESAG ao longo de 10 deles, porque eu levei 10 anos para concluir a graduação e não 5, porque justamente trabalhando na Justiça Eleitoral, na época de eleição eu precisava parar. Naquela época era a época da implantação das urnas eletrônicas, então as exigências assim de tempo e de esforço eram muitas e não dava de conciliar isso com o estudo, né? Ao longo do curso, eu fiz uma transição também profissional, porque eu entrei na ESAG já como um profissional da área de TI. Eu trabalhava na, então, Telesc, né, hoje Brasil Telecom, como programador. Ao longo do curso, eu fui, né, agregando novos conhecimentos, novas competências. E quando eu saí, eu tive, né, ou até a partir de meados do curso, eu fui me envolvendo mais em áreas administrativas na minha atuação profissional. Então, ao longo disso, foi bem interessante, porque tendo ficado 10 anos na graduação, deu de perceber, enquanto eu já estudava, como muito do que a gente estudava sobre a prática, por exemplo, sobre normas ou sobre as últimas tendências, deixava de ser atual ainda enquanto eu estava naquele período de 10 anos, né? Então, eu pude aproveitar ainda para perceber como aquelas matérias que são os princípios, né, as matérias que são a base da ciência da administração, são as que mais merecem uma atenção especial, porque elas continuam valendo mesmo quando, por exemplo, surge um código de defesa do consumidor, ou quando vem uma norma nova de responsabilidade fiscal, etc., né? A forma como a gente atua continua atendendo aos mesmos princípios, embora mude a prática, né? Então, isso foi bem interessante. Quando, então, eu passei a atuar como administrador no âmbito do TRE, a princípio a ênfase era na área de gerenciamento de projetos.
que foi uma experiência bem especial. Eu fiz até uma especialização na área específica enquanto estava atuando nisso. Na verdade, ainda atuo bastante com projetos lá, até porque são bastante ligados com a estratégia, né? E logo depois surgiu uma oportunidade de carreira mesmo em estratégia, em planejamento estratégico, e foi nisso que eu me fixei desde então, já há vários anos. Bom, depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho esse trabalho que você está realizando. Eu vou primeiro perguntar também para a Gisele Floriano Coelho, para ela também relatar um pouquinho da sua experiência, da sua profissionalização e agora trabalhando na Celesc. Bom, eu me formei na ESAG em 2002, né? E naquela época eu ainda estava concluindo a graduação em Direito, né? Assim como basicamente 80% dos meus colegas de turma fazíamos um segundo curso também, de forma complementar, né? E me dediquei então a finalizar essa graduação e estudar para alguns concursos públicos da época, dentre os quais eu prestei o concurso da Celesc em 2004. E em 2006, então, eu fui chamada para a Celesc, né? Então, a minha carreira como administradora, ela iniciou e continua, né, na Celesc Distribuição, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista, né, uma empresa cujo governo do estado é acionista majoritário. E na Celesc eu iniciei, então, uma carreira que começou na área comercial, depois ela foi para a área de TI, eu participei de implementação de projetos de software dentro da empresa. E depois eu fui convidada a participar da equipe de finanças. E lá, desde então, que eu tenho feito mais tempo de trabalho dentro da Celesc Distribuição. Você considera ter um segundo curso uma coisa importante para a carreira profissional? Olha, no caso da administração, né, eu acho que ele pode ser um curso que, pela característica dele, é um curso que a gente tem muitas disciplinas de diversas áreas. A gente tem, por exemplo, disciplinas que vão desde da psicologia organizacional, de direito tributário, trabalhista, até disciplinas de administração de gestão em si, né? Então, a gente vê um pouquinho de bastante coisa. Então, se você pretende, talvez, seguir uma especialização dentro de algum desses ramos que são estudados na administração, é interessante considerar uma segunda graduação de forma complementar esse ponto específico que você deseja praticar depois de formado. Hoje você é mestranda da ESAG UDESC. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho e qual é o teu projeto que você está desenvolvendo. Ah, sim. Bom, eu sou mestranda do curso de mestrado profissional de administração aqui da ESAG, né? E esse curso é muito interessante porque ele fornece a mesma titulação que o mestrado acadêmico, com a diferença de que no mestrado profissional você precisa aplicar o teu objeto de pesquisa numa organização, né, e propor uma solução para a oportunidade de melhoria que você identifica nessa organização, né? Então, o meu trabalho da dissertação hoje nesse curso de mestrado é um trabalho que estudou a gestão da cadeia de suprimentos sustentável na Celesc Distribuição e no setor elétrico, de forma a propor um modelo referencial de gestão dessa cadeia de suprimentos sob as dimensões da sustentabilidade para a Celesc Distribuição. Quer dizer, é interessante para ti como mestranda e para a própria empresa. Exatamente. Esse é o desafio e esse é o benefício que esse curso da UDESC ele proporciona para a sociedade catarinense, né? E, enfim, até para o próprio país, porque o âmbito de aplicação desses projetos ele não se restringe só a Santa Catarina. Agora, é muito importante, né, que a gente tenha essa oportunidade de somar, de beneficiar, de trazer um resultado, pelo menos uma proposta de ajuste, de benefício para uma empresa ou uma organização catarinense. Augusto Campos, você já começou a falar antes sobre o processo de elaboração do planejamento estratégico do TRE aqui de Santa Catarina. Eu gostaria que você tentasse entrar um pouquinho mais em detalhes, como é que se deu isso, algumas dificuldades, avanços e coisas que ainda estão para ser feitas nesse campo. Perfeito. Eu quero começar pelo final, porque é uma história bastante acidentada, né? Então, eu quero deixar claro desde o começo que a gente tem hoje um planejamento estratégico em execução, ele é um planejamento estratégico adequado, inclusive aos nossos desafios. Mas, para chegarmos a ele, foram alguns anos mesmo de obstáculos sendo superados. Ele começou, até teve um envolvimento aqui da ESAG no início desse planejamento, porque a consultoria que originalmente nos apoiou nessa definição
foi com o professor Nério Amboni, que foi meu professor na graduação e ainda atua hoje aqui na ESAG. O que aconteceu na época, né, com o professor Nério foi um processo de definições que foi bastante participativo, envolveu todos os níveis da organização, pensou bastante, inclusive resolveu dilemas que nós tínhamos sobre qual era o nosso negócio, porque o TRE, como órgão público federal, ele ao mesmo tempo ele tem aspectos bem tecnológicos, né, e de execução de eleições, e tem também os aspectos em que ele é jurisdicional, como os demais tribunais. Então, ele é sui generis no judiciário, né, a justiça eleitoral. Então, a gente resolveu algumas dessas dicotomias e definimos missão, visão, valores, objetivos estratégicos, seus indicadores, as suas metas, etc. E quando estávamos quase terminando, veio do Conselho Nacional de Justiça uma meta nacional de que todos os tribunais do país deveriam ter um planejamento estratégico ainda naquele ano. E a gente rapidamente comemorou, porque estávamos adiantados, né? Já íamos ter. Só que o TSE, preocupado que alguns TREs fossem não ter, também baixou uma instrução dizendo assim, todos os TREs estão fazendo algum, interrompam, porque para garantir o alinhamento a gente vai mandar um pronto para vocês ainda esse ano. Então, aquele nosso, de fato, foi um trabalho que não chegou a produzir frutos, né? Porque já no estágio de conclusão foi abandonado para receber um pronto do TSE. Esse original do TSE, que era para ser de todos os TREs igual e alinhado a um do próprio TSE, teve no ano seguinte um problema também, um vício, né, de origem. Um vício da forma como ele nasceu, porque o próprio TSE não aprovou o seu planejamento estratégico. Ele mandou os TREs aprovarem os seus, alinhados ao dele, e o dele jamais foi aprovado. Então, ficou numa situação um pouco desequilibrada durante um pouco mais de um ano, e daí, finalmente, o TSE resolveu assim, agora a gente vai fazer um novo, e daí todos os TREs fazem de novo, alinhado a esse, mas dessa vez a gente aprova. E daí, até o TRE de Santa Catarina se envolveu bastante, eu me envolvi bastante na construção desse novo planejamento nacional, foi um planejamento também que aliás, é o que hoje está em vigor, e eu achei ele é bem adequado, né? E então ele hoje está pronto e alinhado ao do TSE. Só que agora que ele finalmente está no seu primeiro ano de execução e acompanhamento, o CNJ já está mandando todos os tribunais fazerem um novo e alinhado a uma nova base estratégica, né? Então, o nosso novo desafio é agora ver como é que a gente vai fazer isso. Serviço para o ano que vem. O interessante é que agora estamos num processo eleitoral, inclusive propaganda em rádio e televisão aberta. Houve muitas mudanças no aspecto da legislação. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre, por exemplo, a lei da ficha limpa, que foi uma conquista da sociedade. Como é que vocês veem isso? A lei da ficha limpa está muito presente na nossa rotina, né, de órgão público, porque ela tem essa felicidade, né, esse aspecto positivo, extremamente positivo, de que é possível ter critérios objetivos para afastar um candidato que foi eleito ou que concorreu, mas por seu próprio histórico não tinha condições de exercer um cargo público, né? Isso, na prática, gera muitas tarefas adicionais, muitos até processos novos, processos de trabalho novos, porque agora isso tem que ser verificado no momento do registro da candidatura, né? A ficha do candidato, como se diz, no momento da eleição, nas prestações de contas, tem vários processos. E também, muitas vezes, depois de eleito, gera aqueles ações judiciais que estavam em andamento desde durante a eleição, só são concluídas depois da eleição, e eventualmente isso gera a necessidade de novas eleições, quando finalmente se conclui que um candidato não poderia ter concorrido ou não poderia ter sido eleito, né? Então, isso é algo... Mas esse é um trabalho que a gente faz, embora seja bastante extenuante, a gente faz com bastante prazer, porque isso está muito alinhado com a nossa missão, né? De ter a legitimidade do processo eleitoral e não só simplesmente ir lá e contar voto. Claro, isso é importante. Gisele, eu queria te fazer a última pergunta, já que o tempo do nosso programa está praticamente esgotado. Por exemplo, a Celesc é uma empresa extremamente importante sob o ponto de vista social, ambiental, enfim, várias questões assim. Imagina, a energia elétrica é um produto básico
para a nossa sociedade. Eu gostaria que você colocasse isso um pouquinho da importância da empresa, isso relacionado um pouco ao teu trabalho que você realiza na empresa. Sim. Bom, primeiramente, só esclarecer então que a Celesc ela tem uma área de responsabilidade social, empresarial, que é responsável por gerir e executar as diretrizes e os programas de responsabilidade social da empresa, né? Então, para a execução do meu projeto de pesquisa, eu me aproximei muito, né, desses meus colegas dessa área que fazem a gestão desse assunto, né? Então, me aproximando então para conseguir obter esses dados de pesquisa. O que é mais interessante que a gente pode fazer esse link entre a importância que a Celesc pode ter como força motriz, né, dentro da área de responsabilidade socioempresarial, é que você percebe o quanto, por exemplo, na área de fornecedores, existe de movimentação. O quanto que a empresa movimenta em termos não apenas monetários, mas também de mercadorias, de empresas que trabalham, que fornecem produtos. Então, quando a gente vai ampliando essa rede que está vinculada à atividade da empresa, a gente percebe o quanto que você tem de relações de troca. E, além disso, quando a gente fala não apenas da compra, a gente também tem que lembrar que existe a questão da logística reversa dos produtos, né, que são comprados e das condições em que os serviços são prestados. Então, hoje a Celesc tem muitos fornecedores, ela movimenta muitos recursos em torno disso. Então, você percebe que para que a empresa consiga oferecer um serviço de qualidade, que movimenta a nossa indústria, que movimenta a atividade comercial, empresarial, enfim, e que também leva energia para as cidades dos cantos mais remotos do estado, a gente movimenta uma força que precisa ser levada em conta quando ela é utilizada para estruturar os projetos de responsabilidade social. Muito bom. Parabéns aos dois pelo excelente trabalho. Eu acho que isso fortalece a própria ESAG nos seus 50 anos. Obrigado pela presença, pela participação, Gisele Floriano Coelho. Muito obrigada. Agradeço também ao Augusto Campos, do TRE de Santa Catarina. Muito obrigado, fico muito feliz. E o programa Nas Entrelinhas volta semana que vem neste mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.